estreia amanhã e segunda-feira como jogador da Juventus. Ele já está em Turim, então infelizmente o maior jogador pós-Francesco Totti não faz mais parte da história da Roma. Caiu uma lágrima. Caiu uma lágrima, Soler, calma. Tem que se recompor, Soler, você tá no ar, muita calma nessa hora. Agora, ô Soler, faz o seguinte, explica um pouquinho a projeção dessa Roma, até porque nas últimas edições de Liga dos Campeões da Europa, é um time desse tamanho que nunca conquistou o principal título do futebol europeu, a Champions League. Você acha que dá para, quem sabe, nesses próximos anos, forçar um pouco o investimento? O Herrero trouxe alguns nomes que foram contratados para essa temporada. Dá para esperar o que da Roma na temporada 2020-2021, hein, Soler? Bom, a Roma provavelmente brigará pelo mesmo da última temporada, né? Uma vaga na Liga Europa. Acho que nem na Liga dos Campeões da Europa, porque é um time que se enfraqueceu novamente por conta do fair play financeiro. A Roma gasta demais em contratações erradas e aí tem que fazer com seus principais jogadores que têm os maiores salários, né? O próprio Diego indo para a Juventus, o Kolarov indo para a Inter de Milão, o Florenzi foi emprestado para o PSG só para que não pagasse mais o salário dele, ou seja, um jogador formado nas categorias de base da Roma, um cara que tinha tudo para seguir o mesmo caminho de Francesco Totti, Daniel De Rossi. Ele é chutado da Roma por ser um cara muito ativo dentro do clube, por criticar a diretoria, por ter um alto salário. Então, por conta dessa questão extracampo, o Florenzi acabou na última temporada sendo emprestado para a equipe do Valência. Agora ele faz parte do PSG. Então é uma Roma enfraquecida, uma Roma que no final da última temporada, com o treinador, o Fonseca, tentou ainda achar uma identidade, demorou demais, mas aparentemente eles conseguiram encontrar um esquema com 3 zagueiros que melhorou um pouco, mas não vejo a Roma brigar nem por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. Gustavo Soler, queria que você também comentasse um pouquinho com a gente em relação à lesão, né, do Zaniolo, que é um meio-campista que era muito promissor, tem 21 anos de idade, acabou se machucando feio no joelho e acho que vai desfalcar bastante a Roma nessa nova temporada, né? Mas uma ruptura do ligamento do joelho, agora foi o joelho direito, né? A primeira lesão dele tinha sido no joelho esquerdo. E tem muita gente, né, que às vezes não acompanha o campeonato italiano e quando vai assistir um jogo da seleção italiana, então pega a estátua e fala, nossa, mas a seleção da Itália, que porcaria. Não, muito longe disso. A seleção italiana tem os melhores jogadores da atualidade, o top 6, está pegando demais o Donnarumma novamente, o meio de campo é muito bom, Barella, o Tonali, que agora vai jogar na equipe do Milan, e o Zaniolo é mais um desses jovens com uma projeção gigantesca. É um cara que não dá para falar que foi um acerto da Roma quando o contratou, ainda com o Monte, né, que retornou ao Sevilha para ser o diretor de futebol do Sevilha. No Sevilha ele não deu, na Roma ele foi uma grande nhaca, um jogador ruim que acabou não conseguindo fazer um bom trabalho. Eu falo que não dá para entrar no mérito da contratação do Zaniolo na Roma, porque eles queriam o Pinamonti, jogador que era da equipe da Inter de Milão. A Inter não quis se desfazer dele para emprestar para Roma na negociação envolvendo a saída do Nainggolan para a Inter de Milão, e aí veio o Zaniolo. Então, tá, nem armador, nem a boca, não sei o que, e se tornou a principal referência da Roma junto com o Dzeko, mas infelizmente as lesões atrapalham demais esse jogador, jovem jogador, que se recuperar de mais uma lesão no joelho, tem tudo para ser um dos grandes destaques, não só da Roma, mas do futebol europeu. Para fechar de minha parte, Gustavo Soler, no momento em que as duas equipes entram no gramado neste exato instante, elas verão em Roma daqui a pouquinho no Band Esportes. Essa temporada, Soler, sem ficar no muro, hein, rapaz? É a temporada em que a Juventus tem a maior possibilidade de perder a hegemonia, o N campeonato consecutivo. Você enxerga dessa forma ou acredita que, até mesmo pelo elenco que foi formado ao longo das últimas temporadas, a tendência é que a Juventus chegue ao decacampeonato italiano? Eu acho que é o principal ano para a Juventus perder o time por conta do mercado e o fortalecimento da Inter. A Inter vem muito bem, é claro que é um time que oscila demais, tanto que oscilou numa final de Europa League, acabou perdendo novamente para o time do Sevilha, oscilou na fase de grupos da Champions, caiu ainda na fase de grupos da Champions League, só que é um time muito forte, se reforçou, conseguiu manter a sua dupla de ataque, que é fenomenal, o Lautaro Martinez e o Romelu Lukaku. Então eu acho que a Inter tem tudo para beliscar esse título do campeonato italiano, porque a Juventus tem um treinador inexperiente, a gente não sabe o que dá para esperar do Pirlo, já mostrou ali um certo equívoco, né, do que ele
fala porque ele vai fazer dentro do mercado, né? Porque primeiro ele fala que ele quer um time que marca lá em cima, que tenha linhas compactas no meio de campo, que pressione e que não deixe o adversário respirar. Ele pode ter um trio de ataque com Dybala, Cristiano Ronaldo e dizer que, convenhamos, eles não vão marcar ninguém. São três jogadores que eles não auxiliam na marcação, tanto que a Inter não conseguiu colocar em ação em muitos jogos o trio Dybala, Cristiano Ronaldo e o próprio Higuaín, que já saiu da Inter, vai jogar no Miami, tipo um David Beckham. Então acho que a Inter tem tudo para conquistar esse título do campeonato italiano nessa temporada, para ter um fator determinante, que é o seu próprio treinador. O Antônio Conte, ele é uma bomba, né? Ele pode agir por muito do bem, como ele pode agir por muito do mal e às vezes acabar infectando esse ambiente. Mas eu acredito que a Inter tem o potencial para conquistar o campeonato italiano nessa temporada, porque acredito também que a Juventus vai focar na Liga dos Campeões da Europa, porque pode ser o último ano do Dzeko, o último ano do Cristiano Ronaldo na Juventus. Então acho que a Champions League é o título que a Juventus vai buscar esse ano. Sabe cantar, Soler? Depende do que, né? Então arrisca aí, vai. Essa é a Rádio Bandeirantes para você. Estamos aqui neste sabadão até às 7 horas da noite, mostrando a emoção não só do Campeonato Brasileiro. Você que está chegando agora, estamos ao vivo desde a 1h da tarde. Eu, João Paulo Capelanes, o Thiago Ranieri e também o Lucas Herrero, mostrando para você o Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, fizemos uma entrevista ao vivo e exclusivo com o volante Xavier, do Corinthians. Atendeu a Rádio Bandeirantes e entrevista raiz. Por telefone, raiozão, pegou lá o telefone da assessoria de imprensa, conversou conosco, foi muito legal o papo. Quase 25 minutos de papo com o Xavier, muito legal, agregou demais aqui ao nosso debate para entender um pouquinho mais sobre o atual momento do Corinthians. E também falamos de automobilismo, no pole position, e o destaque agora foi justamente para o campeonato italiano, porque neste momento na tela dos canais Band Sports começou, a bola tá rolando para Hellas Verona e Roma. Vamos fazer o seguinte, subir um trechinho do jogo aqui para você acompanhar, ó. Nem o primeiro minuto foi completado ainda e você confere conosco. Bola rolando é sempre bom nos canais Band Sports. Recuperada pela equipe do Verona. O árbitro acabou marcando impedimento. Primeira bola chegada aqui pelo lado esquerdo, a tentativa de descida do Di Carmine. Primeiro minuto do jogo, o árbitro marcando impedimento. Está jogando lá de trás a equipe da Roma. Mancini. Mete essa bola para o Pedro. Está aqui atrás ajudando. Faraoni. Bola tocada para ninguém lá pelo lado esquerdo. Primeiros movimentos. Está sobrando essa bola aqui atrás pro Verona. O goleiro hoje é o Silvestre. É isso aí, o Eduardo Castro na narração, com os comentários do Bernardo Ramos. Aos pouquinhos a gente vai subindo para você aqui na tela dos canais Band Sports. A bola tá rolando no campeonato italiano para Hellas Verona e Roma. Comecinho de jogo, ó, 2 minutos agora, por enquanto 0-0, a gente vai atualizando a todo instante para você. Lembrando que tem jogo amanhã do campeonato alemão e acho que vai sair gol agora, será? Vamos ver. Roma. Tira a defesa, volta. Nossa senhora, saiu o Ziquei, aí mandou pra lua, brincadeira, hein? Pegou muito embaixo da bola ali.
Estamos até torcendo para sair um golzinho ser espetacular. A gente gosta de bola na rede, a gente gosta de movimentação, gosta de futebol. Então é o seguinte, ó, aos pouquinhos a gente vai atualizando para você o placar da rodada do Campeonato Italiano e da Bundesliga, porque amanhã tem transmissão, tem Red Bull Leipzig entrando em campo 1h da tarde na tela da Band. Você confere tudo isso. Tá certo, Lucas Herrero? Sem dúvida alguma, meu Você querido. tá olhando o celular aí? João Paulo Capelani. Estou vendo quem vai narrar, Cacá Fernando, com os comentários de Denilson e Rafael Oliveira amanhã. Beleza, na então tela da Band, às repita aí, 10h30 da manhã. Repita aí, 10h30 da manhã, tem Bundesliga com a narração e os comentários de quem, hein, Herrero? Narração de Cacá Fernando para Leipzig e mais, com comentários de Denilson e Rafael Oliveira, nova contratação aqui do Grupo Bandeirantes. Excelente, então é isso pra você, muito futebol aí na rádio, na TV, no portal, você vem com a gente pra ficar muito bem informado de tudo que rola do seu time de coração e, claro, do seu time do coração do futebol europeu. Dito isso, 3h50, o Thiago Ranieri está monitorando as redes sociais da Rádio Bandeirantes e eu tô aqui para aproveitar e pedir a sua participação mais uma vez. Tiagão, como é que tá o termômetro da rede social? Como é que a rapaziada está se movimentando neste sábado ao vivo até às 7 da noite aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, hein, Tiagão? Olha, Capê, agora deu uma pequena diminuída aqui no número de comentários da nossa enquete que a gente tinha feito antes em relação a Messi e Cristiano Ronaldo. Umas pessoas aqui comentando em relação ao campeonato italiano, elogiando o Soler, falando que comentou muito bem em relação a essa possibilidade da Juventus, né, perder esse título esse ano. Mas vamos falar também em relação à nossa enquete, né, Capelanes? Você, quanto você acha que deve estar aí nossa enquete de Messi contra Cristiano Ronaldo? Ah, rapaz, eu chutaria... Difícil, hein? Eu acho que vai estar 60% pro Messi e 40% pro Cristiano Ronaldo. Foi quase. 57% pro Messi e 43% pro Cristiano Ronaldo. Muito perto ainda os dois, muito páreo esse duelo. E vamos aguardar. Vai mandando sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, que a gente vai escutando aqui e colocando no ar na Rádio Bandeirantes. Muito bem, então você continua mandando pra cá a sua participação. Estaremos juntos até às 7 horas da noite, tá certo? Você mandou a mensagem, o seu nome foi pro ar. Vai ter que mandar o teu nome, de onde você fala também, para que a gente possa dar os devidos créditos. Herrero, o que você pensa do racismo, hein? Não vou nem responder, né, Capelanes? O que eu penso do racismo? Não, eu acho que você deveria responder, eu vou te falar o porquê. Porque aquele nojento, para não falar outra coisa, que eu tenho muito respeito ao ouvinte, aquele presidente da Federação Francesa de Futebol, falou recentemente que não há racismo no futebol. Não há. O Neymar foi punido, né, com 2 jogos. 2 jogos. E aí o Gonzalez, jogador espanhol que teria praticado... aliás, teria não, cara. Teria não, né? A imagem é muito clara. Ele fala mono e rodê... E pra quem não sabe o que é mono, é macaco, em espanhol. E ele dispara isso na direção do Neymar. O Neymar fica bravo naquele jogo, só pra gente poder contextualizar. Tivemos no último final de semana o duelo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, um grande clássico, hein? Abrindo aí o campeonato francês para a equipe do Paris Saint-Germain, atual campeão ao longo dos últimos anos. E aí foi 1-0 para o Olympique de Marseille. O Kurzal, lateral esquerdo da equipe do PSG, entrou numa confusão, teve muita gente expulsa, foram 17 cartões amarelos no jogo, 5 cartões vermelhos. E aí o Kurzal pegou o gancho mais pesado, 6 partidas de punição por ter iniciado toda a treta. E aí o Neymar pegou 2 porque foi expulso. Chegou a agredir, é bem verdade, o Gonzalez, mas foi uma agressão, deu um tapinha não dói, né? Deveria ter dado um soco, deveria ter dado uma voadora. Ah, mas você tá apoiando violência? Contra racista, sim. Contra racista, sim. É por isso que quando você me perguntou o que eu acho do racismo, eu acho que é algo que a gente não existe... Ah, o que você pensa sobre o racismo? Agora, o que eu penso sobre quem pratica racismo é outra história. E isso é impublicável, né? Não dá, Exato. porque é algo completamente fora do comum, mas infelizmente, na Itália a gente tem muito disso, né? Na Itália, Rússia, Ucrânia, na França também. Bulgária. Existe muito trash talk, né? Que é o que o pessoal Oi? fala. Que Não, peraí, vou até tirar a trilha. Não, trash talk, que nos Estados Unidos tem muito disso, né? Eu não sabia disso, não. O jogador provoca o outro, fica ali cutucando, falando besteira. E tem muita gente que acaba colocando, não colocando limite nessa provocação. E aí tá o problema. Muita gente fala assim, mas dentro de campo, o cara utiliza as armas que ele tem pra tentar desestabilizar o outro. Vírgula. Exatamente. Futebol é provocação, eu concordo. Agora, Futebol não é preconceito, é outra história, né? Na boa, cara, você tem- provocar o cara chamando o cara de macaco, meu E aí irmão, tem gente que você critica tá de o Neymar. brincadeira. Tem gente que critica o Neymar porque ele saiu do sério, mas pelo amor de Você Deus. tá louco? Saiu do sério quando? Saiu do sério com o tapinha? Tinha que estar dando soco na cara do cara. É a minha opinião, cada um tem a sua. Ai, você não pode
resolver violência com violência. Mas assim, cara, é um ato tão... Balotelli, quantas vezes já não saiu de campo na última temporada? O Eto'o, o Lukaku, o Tyson, brasileiro recentemente, que chutou a bola na arquibancada na direção dos racistas e ainda foi punido com cartão, foi expulso de campo. Assim, os árbitros também com sensibilidade zero. Eu sou árbitro para o jogo. Não tem jogo enquanto a polícia não fizer alguma coisa. Não tem jogo, acabou, irmão. Acabou. Não tem nada. A solução realmente vai chegar quando alguém for realmente muito... for punido seriamente, né? Por exemplo, ser banido do esporte, realmente. Quer fazer um exemplo pra você, pra ver se eu tô errado? Na Inglaterra, quando os caras invadiam o campo. Sim. Isso acontecer direto. O cara agora invade o campo, ele não entra por 5 anos no estádio. Tem que ter atitude nesse nível pra realmente as pessoas começarem a ver que é uma coisa muito errada. Não tem nem discussão, que nem o Herrero tava falando agora, mas tem que ter uma punição mais grave pra esse pessoal, porque senão vai continuar na mesma. Cara, é assim, Herrero, eu entendi o que você falou, até brinquei com você que você a diferença entre os termos, Lógico, né? O que você pensa do racismo? Pô, não tem nem o que dizer. Não. Mas o que você pensa de quem pratica o racismo, pelo amor de Deus. Não, então, e exatamente por isso eu levantei esse tema, porque tendo em vista toda essa repercussão em relação ao Neymar, e o Neymar, querendo ou não, meus amigos, ao longo de toda a carreira, a polêmica dele fora de campo, vive um bom momento no Paris Saint-Germain. Estava infeliz, queria sair, tentou sair, acabou ficando, chegou numa final de Liga dos Campeões da Europa, pegou o melhor time do mundo na atualidade, e aí foi um jogo até que parelho, é bem verdade, e perdeu para o Bayern de Munique, mas ele conseguiu ganhar boa parte das pessoas que antes não curtia muito o jogador brasileiro, e aí o Neymar infelizmente passou por mais esse momento, sofreu uma injúria racial desse Gonzalez, jogador espanhol, que depois postou foto abraçando amigos negros, né? Impressionante como as pessoas acabam se justificando, dizendo que não são racistas, porque tem, meu empregado é negro, eu tive amigos negros. Não é só pelo fato de você conseguir conviver com a pessoa que você não é racista. Não basta. É ridículo esse tipo de estratégia para tentar se livrar da imagem de ser um racista. E vimos, assim, em meio à pandemia, tantos vídeos que chegaram a viralizar e viralizaram de uma forma tão negativa, tão nojenta, né? De entregador de pizza que passa por esses momentos, e muitas vezes, e isso acontece diariamente, né? E quando aparece para a imprensa, para repercussão nas redes sociais, é claro que ganha ainda mais visão. Mas a gente está falando sobre racismo nesse momento aqui no Mundo dos Esportes da Rádio Bandeirantes, porque o Vinícius Batista, que todo sábado vem com um material especial, preparou justamente sobre esse tema tão delicado dentro e fora de campo, abordando, é claro, essa situação envolvendo o Neymar e essa repercussão em cima do nome do brasileiro, e também essa provável situação envolvendo o Gonzalez, que está sendo investigado pela Federação Francesa de Futebol, cujo presidente falou que não há racismo no mundo do futebol. Essa é a opinião dele. Ele deu essa declaração para um jornal local e a gente vai repercutir um pouquinho mais neste momento aqui no Mundo dos Esportes da Rádio Bandeirantes, acionando Vinícius Batista e essa matéria especial tratando de um assunto tão importante nos dias de hoje. Sempre foi, mas cada vez mais escancarado nos dias de hoje no mundo da bola, o racismo. Fala aí, Vinícius Batista. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. O discurso de Martin Luther King em Washington, nos Estados Unidos, em 1963, clamando por igualdade entre pessoas de cores diferentes, marcou a população no Memorial Lincoln e é considerado o grande símbolo da luta contra o racismo e a discriminação racial, que colocam o branco acima do negro na pirâmide social pela cor de sua pele. Luther King foi assassinado em 1968 e não teve a possibilidade de ver as consequências positivas do movimento, como a chegada de Barack Obama à Casa Branca. Mas graças aos seus esforços e de tantos outros ativistas no combate a esse tipo de discriminação, que o país norte-americano e outros lugares no mundo endureceram as leis contra o racismo. Mesmo assim, a prática é comum para animalizar, desqualificar e humilhar pessoas negras na sociedade e no esporte. Racismo no.
Neymar para um membro da comissão técnica do Olympique de Marselha no clássico contra o Paris Saint-Germain no último domingo evidencia a indignação do atacante com o ato de racismo do zagueiro Álvaro Gonzalez. O brasileiro afirmou ter sido chamado de macaco durante a partida, porém o árbitro deixou o jogo seguir. Ao final do confronto, Neymar deu um tapa no zagueiro e foi expulso de campo. O cartão vermelho gerou uma punição de 2 jogos ao atacante, enquanto o defensor é investigado pela Liga Francesa. No entanto, é difícil imaginar uma punição para Gonzalez, com esta declaração do presidente da Federação Francesa de Futebol, no Le Gret. Em um jogo pode haver problemas, mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte e no futebol em particular não existe ou quase não existe. Embora gere muita indignação, a fala é uma estratégia adotada para o silenciamento das denúncias de racismo. O crime perfeito, na visão do jornalista Luiz Teixeira, entrevistado pela reportagem. O conceito de estrutura é a base de tudo, né? Então, se a gente vai falar de uma estrutura de uma casa, é ela que sustenta a casa. A estrutura de um prédio, é ela que sustenta um prédio. E a estrutura da nossa sociedade, assim como a do futebol, ela permite, ela faz com que o racismo seja um crime perfeito. Por quê? Porque não há punições de verdades rígidas. Por quê? Porque quem faz as leis não são os negros. Quem faz as leis são os brancos, ou a maioria. O jornalista também critica outras maneiras de abafar as injúrias raciais dentro do futebol e a FIFA por não tomar medidas mais drásticas contra o crime. É muito nítido o silenciamento quando algum jogador de futebol sofre racismo dentro de campo dos próprios companheiros de time. O jogador sofre um racismo, o cara abraça e fala, não, vamos sair de campo, tá? Tem que sair todo mundo, tem que parar o jogo. O novo código disciplinar da FIFA que dá a possibilidade para o cara ser racista em 3 oportunidades antes de encerrar a partida. Que a primeira que o árbitro vê a torcida xingando de macaco, enfim, ele vai no quarto árbitro e o estádio faz um aviso que se continuar vai parar o jogo. Aí no segundo ele para o jogo e no terceiro dá a vitória para o time visitante. O exemplo de Neymar é apenas um dos muitos casos de racismo presentes no futebol, em outros esportes e na sociedade em geral. O que você vai dizer lá no grupo, lá pro Marinho? Eu vou falar assim, você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana pra pensar sobre o que você fez. É de sentir, sabe, na pele, por isso que eu falo que toda vez eu defendo a bandeira, porque você passa na pele isso. E quando você passa, você sofre. Começaram com palavras racistas, preto fedido, sou preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí ainda fiquei nervoso, mas ainda tava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Desde o começo do jogo xingando, vieram me xingar ali, eu só me protegi, levantei a mão. Ele tava chamando ele de macaco, de negrito, ele tava bastante triste. Triste nas 2 partes, porque foi expulso e o que aconteceu, ser chamado de macaco. E a justiça não pune esses caras preconceituosos. Marcelo Carvalho tem 47 anos, formado em administração de empresas e tem um MBA em gestão empresarial e é apaixonado por esporte. Porém, os frequentes casos de injúria racial têm desmotivado pessoas negras a entrar no mundo da bola. Com o objetivo de combater as injustiças, Marcelo criou o Observatório de Discriminação Racial no Futebol para monitorar os crimes. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele conta quais são os objetivos da plataforma e todo o cuidado para preservar a integridade dos atletas. Mas através do trabalho do observatório eu tento fazer um espaço onde os jogadores consigam externar o que eles sentem, mais de forma acolhido, né? Num espaço onde não vai ter um monte de gente xingando o jogador a partir daquele posicionamento. E esse é um objetivo interessante, né? Do que eu chamo de quebrar o silenciamento, justamente dar espaço aos jogadores para que eles denunciem. Marcelo Carvalho também acredita que o debate sobre o racismo deve ser colocado em números e evidencia alguns. Crucial nesse primeiro momento a gente colocar o racismo em números. Como a gente pode
quando a gente fala que o racismo existe, é muito mais fácil eu trabalhar a partir de números, a partir de trabalhos científicos que comprovem o que a gente está falando. Nós chegamos ao total de 67 denúncias de racismo, então nós pulamos de 44 para 67. 44 em 2018, 67 em 2019. Mesmo com os levantamentos, esses números não representam a totalidade dos casos de injúria racial no esporte e também na sociedade. A Rádio Bandeirantes, o Ativilva, explica que muitos atletas ainda sentem medo de represálias na hora da denúncia. Era um pressuposto que denunciar tornaria o caso ainda mais grave. Então, como eu, jovem negro de periferia, vou denunciar a violência policial para a própria polícia? Então, ficou enraizado em nós deixar para lá. Muitos atletas ainda têm medo de denunciar porque ele vem dessa construção, ele vem dessa mentalidade. Então, nós somos os primeiros a entender como a denúncia é importante. E mesmo aqueles que brancos e negros. E confesso para você que eu não sei se eu ainda vou estar vivo para colher os frutos de uma possível igualdade. Mas não é por isso que eu não vou lutar. E assim, às vezes, algumas coisas são meio indiretas. Elas passam com naturalidade porque a gente foi criado dentro de uma sociedade em que o racismo é naturalizado. Então ele precisa ser desnaturalizado. Eu tenho que achar normal eu estar na minha redação e entrar um negro na minha redação e eu não achar que ele é o faxineiro, eu não achar que ele é o segurança, eu achar que ele é um repórter que está entrando, sabe? Diogo Silva vai na mesma linha de raciocínio e ainda dá um conselho a todas as pessoas que convivem com racismo. O sonho é a máquina que nos motiva, a máquina que motiva os homens. Então, mantenha-se sonhando, mantenha-se com esperança. Não deixe a nossa esperança desaparecer, porque se isso acontecer, o outro lado que vai vencer. Então, as nossas esperanças precisam manter acesa, a chama precisa manter acesa. Assim como o ativista norte-americano, o goleiro Aranha também tem um sonho. Espero que esse campo do debate que nós estamos passando agora resolva a questão e fique bem claro que é crime, que injúria é crime e que a gente deve respeitar um ao outro. Se Martin Luther King estivesse vivo, ele estaria orgulhoso e com esperanças vivas. Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Grande Vinícius Batista, material especial aqui no microfone da Rádio Bandeirantes com a sonorização do sempre brilhante Caiame Martins. Lucas Herrero, que matéria mais uma do Vini, hein? Especial e oportuna, né? Impressionante como essa matéria pode repercutir. Por quê? Você disse que é um assunto que está muito no cenário atual, Capelanes, porque tem muitos artistas não, né? Profissionais da bola, né, dos esportes como um todo, que estão se posicionando, né? LeBron James, principal jogador do basquete norte-americano, ativista ferrenho, e não só o LeBron James, como toda a liga norte-americana, que boicotou o retorno dos playoffs quando um acontecimento o país dela, ela é negra, então a gente tem representatividade no tênis, tem representatividade no basquete, e o Michael Jordan foi muito cobrado por isso. Naquele documentário que já vem sendo muito premiado, né, do último lance, né, não é o último lance, The Last Dance, a última Dance, né, que foi a última, que conta a última temporada do Michael Jordan pelos Bulls e também conta os acontecimentos das outras temporadas. Ele foi muito cobrado por não se posicionar. É que no passado não tinha muito disso, né? E felizmente hoje a gente tem mais essa necessidade de se posicionar. E hoje em dia a gente coloca numa balança Michael Jordan e LeBron James, dentro de quadra não tem nem o que dizer, né? O Michael Jordan é au concurso, como diriam os outros. Sim. Mas pensando em representatividade, o tamanho do LeBron James hoje em dia, pensando em atividades fora das quadras, ele é muito mais importante do que foi o Michael Jordan nessa época. Também acho. Dentro de quadra não tem o que dizer, o Michael Jordan é indispensável e o maior de também todos. não tinha naquela época esse valor que se tem. Quando eu falo valor, não é na parte financeira, mas o valor das redes sociais, né? Com tantas outras redes sociais, que isso, querendo ou não, auxilia, né? Isso ajuda ao combate, porque, por exemplo, eu não falei antes da matéria do Vini, né? São ferramentas, mas eu não falei antes da matéria do Vini Batista. O racismo sempre, infelizmente, acho que vai acontecer, ou pelo menos vou morrer.
nesse aspecto, pensando em punição, já que é muito difícil que haja uma punição efetiva dentro de campo, ou até mesmo cadeia para esses caras, o lado financeiro, ele tem que ser modificado, ele tem que ser punido, ele tem que ser mexido, né? Esse cara não pode ficar impune. Quem patrocina ele? Quem dá chuteira? Quem dá material esportivo? Não deveria ir atrás? Caso seja comprovado mesmo, se tiver, e as imagens mostram, né? As imagens são claras. Ele tem que ser punido de alguma forma. A gente tem que... Desses caras. Uma coisa é a torcedora do Grêmio fazer o que fez com a Aranha. E tá errado também. O Grêmio deveria expulsar ela do estádio. Outra coisa que é muito mais palpável pro clube é você banir um jogador de futebol. Aí encerra o contrato, justa causa. O Sassá não teve justa causa porque ele apareceu em aglomeração no Curitiba? Verdade. Porque apareceu em aglomeração, Verdade. Não que esteja errado. Verdade. Eu acho que tá certo. Não. Mas se o cara foi demitido por justa causa por isso, comprovando, tem imagem, por que o Olympique de Marselha não faz absolutamente nada? Senta Conivente. em cima. É conivente. Você entende? Muito lindo fazer nota, mas fazer alguma coisa precisa acontecer no futebol. Eu não tinha pensado nisso. O Olympique de que você Marselha falou, sentou cara. em cima do que aconteceu. Eu não tinha pensado nisso que você falou. Quem sinal aí, ó, 4 horas e 15 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de futebol brasileiro com o nosso tradicional debate de Copa Libertadores América, contando com o Agostinho Teixeira e também do Brasileirão, porque teremos mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Começando hoje, ô Tiagão, vou aproveitar para que você possa passar a rodada completa do Brasileirão, mas isso que falou o Herrero, você foi bem demais, cara. Quer dizer, o Curitiba demitiu por justa causa o Sassá, atacante, porque logo depois da derrota para o Atlético Paranaense por 1-0 no último fim de semana, o Sassá foi visto numa... aglomeração, né? Eu ia falar uma festa, mas aquilo não é festa, né? A galera tava numa casa, né? Juntou uma galerinha lá, tava tomando uma cerveja, tomando narguilizinho, aquela coisa toda tranquila, mas em época de aglomeração não pode. E aí o Coxa entendeu que isso era uma prática que não deveria ser inadmissível, né? E aí mandou o Sassá embora. Quer dizer, tá errado o Sassá, mas pera aí, o que é pior? Você tem um cara que representa a camisa do seu clube, que representa a camisa dos seus patrocinadores, que representa o seu torcedor em campo, e chama o outro de macaco, e você não faz nada? Jura? É uma inversão de valores hoje, cara, que assim me chama até a atenção de uma maneira tão negativa. A gente que fala que a Europa é linda, que a Europa é maravilhosa, que o futebol brasileiro não vale nada, o futebol brasileiro vale muito. Vale muito. Eu não lembro aqui no Brasil, e eu peço para que o ouvinte Bandeirantes ele possa se manifestar através das nossas redes sociais, o WhatsApp está aberto com o Thiago Ranieri. Último acontecimento. Rapaz, tem um monte, mas não, o último que eu lembro, assim, fácil, foi do Aranha, né? O último que eu lembro, não, me refiro jogador para jogador. Me refiro jogador para jogador. Não torcida jogador. Tipo, não, torcida não dá pra gente esperar muito, isso aí tem, né? Mas enquanto os clubes eles não tomam uma atitude, eu me refiro ao que aconteceu com o Neymar. Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain. O cara do Olympique chama o Neymar de macaco. Aqui no Brasil teve recentemente isso, porque aqui no Brasil eu não tenho memória curta. Eu tento buscar lá no fundo da alma, mas eu não tô lembrado não. Então até por isso eu falo, muita gente fala que o futebol... Faz tempo já? Mas no futebol brasileiro, Brasil com Brasil, lá foi França com França, entendeu? Aqui no Brasil eu não tô lembrado. Isso é realmente, Capra, é muito difícil a gente ver isso não aqui no Brasil, não é importante a gente pensar nesse lado nessa também? comparação também, de comparar tanto o Brasil lá fora com aqui, né? Isso é bem interessante o que você falou, porque realmente não tô lembrando também nenhum caso desse. Então, isso é importante, cara, isso é um ponto positivo pra nós. Porque eu acho que nós estamos na questão jogador para jogador, por mais que o futebol seja provocação, e futebol tem que provocar mesmo, faz parte do jogo provocar, gente. Faz parte, é um esporte coletivo, você tem que, né, balançar o seu adversário. A gente já cansou de falar isso, pelo menos a minha opinião. Agora, você provocar, utilizando dessa, não vou nem falar prática, desse tipo de ato covarde, canalha, nojento, bizarro, não dá. Herrerão, você tá procurando o que aí no computador? Tentando lembrar de alguns casos específicos, mas não tô me lembrando aqui. Só o que você falou sobre... viu? Sim, claro, com certeza. O que você citou do Coritiba, né? A comparação do Sassá com essa possibilidade do Álvaro lá no Olympique de Marselha. O Coritiba se baseia na Lei Pelé. Olha que interessante esse artigo da Lei Pelé. Artigo 35. Lógico que é uma outra Constituição, né? Uma outra esfera na França, mas, ó, são deveres. Se você se baseia nesse aspecto para demitir por justa causa um jogador brasileiro, com certeza na França deve ter algo
semelhante, que eles poderiam. Existem caminhos legais para que você demita por justa causa um jogador. Não é porque, eu não consigo, não está na lei. Sem dúvida alguma tem. Agora, essa palavra ética, ela é utilizada de maneiras completamente diferentes e ela é manipulada de acordo com cada dirigente e com cada filosofia de trabalho que os clubes têm. Então fica muito difícil de você conseguir punir de acordo com as palavras bonitas da lei, né, Capelão? Exatamente. Para a gente fechar esse tema, porque daqui a pouquinho o debate do campeonato do Inter em discussão com o Luiz Adriano do Palmeiras. Mas quem falou? O jogador do Inter eu posso estar completamente equivocado aqui. Se o ouvinte estiver certo, tá tudo certo aqui. Mas eu acho que foi o Luiz Adriano que falou isso pro atleta do Inter. Mas também isso são assim, a gente tá tratando de dois negros. Na verdade, me desculpem até a minha ignorância, porque eu sempre falei negros e agora me parece que o correto é pretos, né? É que o preto sempre foi visto, quando a gente fala, ainda mais partindo de um branco, racista. Pois é, então até peço mil desculpas se eu estiver equivocado aqui. Se eu estiver, certamente vou refazer a minha frase, a minha palavra. Diga aí, Renão. Explicando o que aconteceu naquela partida. E obrigado.